Meus irmãos e amigos, em momento com a palavra, quero falar sobre o martírio de Policarpo. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, 11, para embasar esse caso, esse episódio. É o versículo 2, capítulo 2, versículo 8 a 11. Então diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: Conheço as tuas aflições, a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejas provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Corria o ano 155 depois de Cristo, ainda vigente a mesma política que Trajano havia iniciado no seu governo. Policarpo era o bispo da igreja de Esmirna, discípulo de João. A igreja foi denunciada por não render culto ao imperador e nem queimar incenso e sacrifício aos ídolos. O fervoroso Policarpo, ao saber das terríveis atos de atrocidade que viriam sobre ele, não se perturbou, ainda ficou na cidade, mas a igreja insistiu que ele se retirasse para uma fazenda próxima. Ele ora 3 dias antes da sua prisão e morte. Ele se depara em seu esconderijo com os guardas romanos. Se comunica tranquilo com os soldados, providenciando uma comida para eles e água para eles beberem, orando, pedindo perdão por seus inimigos, e logo foi lançado numa carroça. Esse foi o início daquele sofrimento, daquele martírio. Cruza as ruas de pedra de Esmirna, agora prisioneiro, ouvindo gritos enfurecidos da multidão que estava na arena. Em frente à arena, os soldados pegam ele, arrancam o prisioneiro da carroça e lançam brutalmente no chão, como se fosse um saco de lixo, quebrando-lhe uma das pernas. Ele não parecia em nada com um criminoso. Era um homem frágil, idoso, com aparência marcada pelas rugas. A multidão anuncia a prisão de um líder de uma seita dos cristãos. Gritavam com sede de sangue. Os soldados levaram diante do procônsul romano. O procônsul, em particular, lhe disse: o governo não faz guerra contra os idosos. Jure pela divindade de César e te deixarei livre. Você pode ir livre. Respondeu: não. Então, ao menos grite, acabe com os ateus, pois os romanos acreditavam que os cristãos eram os ateus, porque não tinham templo. Eles também não adoravam imagens. Ele disse: amaldiçoe Jesus. Policarpo responde: durante 86 anos tenho servido a Jesus. Ele nunca foi injusto comigo. Como poderia amaldiçoar o meu rei e salvador? O procônsul pediu novamente: jure pela divindade de César. E Policarpo respondeu: sou cristão. O procônsul grita: você não sabe que tenho animais selvagens? Vou soltá-lo se você não se arrepender. Então
Solte, respondeu Policarpo. Falou o procônsul: já que você não temes, vou queimá-lo vivo, se não renunciar a Cristo. Mas o propósito de Policarpo não era esse jamais. Era ser fiel como testemunha de Cristo. Respondeu Policarpo: me ameaça com fogo, que queima por 1 hora e depois se apaga? Nunca ouviste falar do fogo eterno para os ímpios? Faça logo o que você quiser fazer comigo. Não negarei a Cristo. Voltaram-se para a arena com muita lenha. Policarpo, amarrado, foi lançado na fogueira. Entre a dor e a fidelidade a Cristo, Policarpo glorifica o nome de Jesus, enquanto a fumaça do seu sacrifício subia ao céu até a morte. O corpo de Policarpo não se queimou, apenas ficou assado como se fosse um pão, e o sangue que jorrou do seu corpo apagou o fogo. Ser fiel até a morte. Que Deus abençoe.